estamos falando sobre Cristo, que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é o quê? Sabedoria, poder de Deus. Aonde estão ocultas, todos os tesouros do Senhor estão ocultos em Cristo. Então, viver uma vida em Cristo, ou com Cristo, é viver uma vida vendo o mundo espiritual descortinado aos seus olhos, do seu entendimento. É uma pessoa que vive tranquila, mesmo em meio às tribulações. Você está tranquilo, porque você sabe que você está em Cristo. E se o Senhor é por nós, porque Deus está em Cristo. Baseado lá no livro de Colossenses 3 e 4, do versículo 3 e 4, que é o nosso texto básico, e eu antecedi aqui uma fala, que hoje nós temos os nossos irmãos crentes com uma enxurrada de más informações. Uma enxurrada de más informações. Nós vimos um povo trazendo medo, desespero, estão agonizando, porque falta conhecimento. Oséias 4:6, nunca vi isso tão claro hoje. Meu povo está sendo destruído por falta de quê? Não é situação econômica, financeira, não são as guerras, não são as doenças, pelo amor de Deus, vamos entender isso, não são as dificuldades da vida, não são os terremotos, maremotos, não são os aviões caindo, não, abençoado. Não é assim as pessoas falam, o mundo não está brincadeira. Quando você fala o mundo seu é aonde? É no Brasil, não é assim? Ou em Belo Horizonte, ou em qualquer outro estado do Brasil, que está vivendo um momento difícil, então a pessoa está colocando a Bíblia, olha aqui, veja bem, colocando a Bíblia em comparação com a situação do Brasil, e diz, as coisas não estão fáceis mesmo, não. Jesus está voltando, meu irmão. Não é assim? Eles vão falar isso por causa da situação que eles estão vivendo aqui no Brasil, e todos nós, se não tivermos uma mente iluminada, vamos pensar dessa forma também? Os governos estão caindo, está chegando a hora. Não tem nada a ver, abençoado, porque a profecia para os dias de hoje é essa: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você sabe o que está acontecendo? Esse povo destruindo está indo para as igrejas orar, para melhorar o Brasil, para melhorar uma situação econômica, para melhorar os políticos, para resolver o problema dos assassinatos, dos crimes, dos acidentes. Meu irmão, não é isso que destrói um filho de Deus, porque nisso aí nós temos anjos para nos proteger. Eu vou ficar preocupado com isso? Eu não. Que caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, Pai, mas tu não serás o quê? Atingido. Então você está protegido nisso aí, E ele diz o seguinte: com os teus olhos contemplarás e verás o quê? O castigo dos... nós estamos vendo os ímpios sendo castigados aí. E eu posso com isso dizer que as coisas, Deus já está chegando, Deus já chegou para mim há muito tempo, meu irmão. Cristo, hein? Ele já está em mim, ele já está em você. Eu não preciso de Deus chegar mais, já chegou para nós. Já chegou Deus para nós. Para quem não tem o conhecimento, está esperando ele voltar. Ele já voltou, já está em nós. E é o que nós vimos por esse calqueio. Cristo é a nossa vida. Então, o que está sendo levado ao povo à destruição não é acidente, não é crime, não é dizer, o mundo não está fácil. Que mundo? O mundo sempre foi assim, meu irmão. Sempre guerras, sempre problemas econômicos, financeiros, políticos, sempre houve.
Não é isso que destrói o crente. O que destrói o crente é Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezastes o meu conhecimento. É isso que está faltando na igreja. Conhecimento. Quem tem conhecimento reina. Quem não tem é reinado pela situação. Não é verdade? Acontece uma coisa, tá brincadeira, não, rapaz, Deus está aí, rapaz. E isso está mostrando que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Não, tudo é conhecimento. Se temos conhecimento, as coisas do mundo para nós fica dessa mania assim, abençoado. Tudo pequenininho, porque você se torna um gigante na palavra. Mas quando não está, o mundo se torna um gigante sobre o povo de Deus, e o povo de Deus começa a chorar por uma coisa que eles tinham que rir. Na tribulação, o que eu tenho que fazer? Glorificar a Deus, e não ficar gemendo, desesperado, buscando oração, unção, água, óleo. Não precisa. Então esse povo está recebendo uma enxurrada de informações que está levando eles à loucura. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês, que nós recebemos no WhatsApp. Deixa eu dizer aqui para vocês. Vou mostrar para vocês algo aqui, que nós falamos que o Deus que está aí não é Deus. Não é Deus. O Deus que está aí, meu irmão... Olha o que nós recebemos, que está passando, olha aqui, que está passando para toda a igreja. Você vê a criancice abençoada, olha aqui, olha. Deus está caminhando de porta em porta. Quem que é esse que caminha de porta em porta? Dia 24 de dezembro, quem é? Papai Noel, mas Senhor. Eles estão vendo Deus como Papai Noel aqui, olha. Deus está caminhando de porta em porta, depositando sucesso e boa saúde. Ele acabou de sair daqui de casa e me perguntou quem seria o próximo. Eu o encaminhei para a sua casa. Então ele mandou Deus para a sua casa. Recebam sua luz e graça, mas não o mantenha em sua casa. Envie-o para aqueles que você ama e quer ver o sucesso. Quer dizer, não o mantenha na tua casa. Não põe na tua casa, não. Esse Deus, você não pode ficar na sua casa, Deus. Ele tem que ir para outra casa. Então você envia Deus para outra casa. Essa é a brincadeirinha, veja bem, essa é a brincadeirinha que está rolando no meio dos crentes. Eles enviam isso para os crentes todos, e o crente fala, oh Deus, agora vai, visita a casa de fulano, o senhor já vem na minha? Não fica aqui não, Deus, vai embora. Visita outro, o senhor já fez o que tinha que fazer aqui. É a mitologia grega operando na vida dos crentes abençoados. Volta aqui para mim, abençoado, ele saiu aqui da... Então, você vê, olha... Deus vai, visita fulano, isso que está na mente dos crentes, cheio de fábulas, cheio de historinha, e isso é uma tremenda confusão, né? Isso eu ouvi. Você já viu? Do Temer, né? Que ele ia acabar com a Bíblia, para que... Olha, eu vou dizer para você o seguinte, o Temer está errado em falar, não pode proibir Bíblia. Mas eu vou dizer para você, a Bíblia que se prega aí fora, ela traz miséria sobre o homem. E a visão do presidente Temer aí, sabe qual que é? Tirando a Bíblia, vai prosperar. Porque sabe o que acontece? A Bíblia que é pregada aí fora, alenia, o povo fica alienado. Não desenvolve, fica pobre, fica sem vida, sem graça. E não vai funcionar, né? Então nós vimos que há uma ignorância da parte dele também. Proibir Bíblia, aí vai proibir nós também de pregar a Bíblia aqui. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, abençoado,
o que está rolando aí serve para nós fazermos uma análise do que estão os nossos irmãos. Agora, você tem misericórdia deles? Eu tenho. Porque misericórdia é o quê? É você conhecer e ver a situação de uma pessoa que ela não merece aquilo. Ela tem que sair daquilo, e nós que somos os portadores para tirar esse povo dessa confusão, abençoado. Nós temos que estar em boa confissão e fazendo a palavra correr, para que chegue o conhecimento e eles saem da infantilidade. Da infantilidade. Então, hoje nós vimos esse povo com essa deficiência. Eles precisam da nossa presença. Não sei se você lembra que José Luiz dizendo que nós somos a alternativa do mundo. Não é verdade? Nós somos a alternativa do mundo. Porque nós temos um conhecimento que vai fazer com que as pessoas fiquem com a mente o quê? Renovada. Para que haja o quê? Transformação. Nunca a natureza necessita tanto de nós como eles estão necessitados. A palavra diz que a natureza, ela geme, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. O que é a natureza? É tudo que respira. A natureza humana está gemendo, pedindo o nosso socorro. Você tem visto eles gritando, pedindo socorro para ti? Você tem sentido isso? Ou estamos atrás do rabinho, correndo atrás, em volta do nosso rabinho? Não pode ser dessa forma. Nós temos que ver a natureza gritando e precisando do nosso socorro. Assim é? Você está concordando. Quando você receber a mensagem, combata. Combata com a sabedoria que Deus te deu e coloca lá, olha, abençoados. Não é bem assim, não. Porque na palavra, eu já peguei várias pessoas que mandam para mim, eu na hora, eu busco uma redação curta, mas bem clara, e coloca os versículos e tudo, e a pessoa, põe a pessoa para pensar. Falou, não é mesmo, cara. O que tem de filosofia, olha, hoje é um dia maravilhoso, os pássaros cantam a seu favor. Hoje é maravilhoso, porque eu vi um dia maravilhoso, um sol brilhando. Então se o sol estiver escuro, então você... Ou se não tiver sol, você está ferrado na vida, então. Passa para 15 pessoas que... Eu vi aqui sorte, eles mandam para mim fazer sorte. Oh, meu Deus do céu. Os crentes envolvidos com isso. Manda para 15 pessoas, porque você fazendo para 15 pessoas, você vai receber. Que isso? Isso se chama feitiçaria. E uma que os líderes dessas sinagogas, eles nem combatem isso, e até favorecem isso, para o povo ficar o quê? Destruído. Fica alienado. Quem está destruído é alienado a alguma coisa. Ele tem medo, ele precisa disso. Então, nós, abençoados, somos alternativos, somos socorro. Você tem visto isso? Você tem dedicado a sua vida nisso ou não? É isso aí que precisa. Então, essa igreja está agonizando, porque lhe falta o quê? Conheça só isso, abençoado. Não entra nessa do mundo. Como é que está tudo difícil. Para com isso, abençoado. Não me põe nessa confusão, não. Porque você está me colocando nessa confusão. Parece que eu também estou vivendo isso aí. Eu não, meu irmão. Isso é uma leve e momentânea tribulação que produzirá em nós o quê? Um eterno peso de glória. Então, seja firme, seja valente, seja uma pessoa realmente de visão, por favor, e não de medo, porque nós não podemos ter medo. A palavra diz que o verdadeiro amor, o que ele faz? Lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você não pode ter medo. Se você tem amor, se o medo vem, você rechaça ele logo aí, porque medo dá dor de barriga, dor de cabeça,
Dá um montão de coisa aí que mata. Então, aqui em Colossenses 3, capítulo 3, versos 3 e 4, ouça aqui. Preste atenção aqui, pessoal, paralelamente não conversa, nós já estamos poucos, se vocês conversarem paralelamente aí. No versículo 3 ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em quê? O que nós falamos? O que é glória? E o que é? Resplendor, destaque. Destaque. Nós temos destacado nesse mundo de trevas que estão aí. Trevas quer dizer o quê? Inferno. Quando você fala em trevas para os nossos irmãos que não têm revelação da graça, o que eles pensam? Imediatamente eles pensam em Satanás, o diabo. Imediatamente, porque a mente está corrompida com o evangelho da circuncisão. Então eles vê demônio em tudo, falou em trevas. E trevas para nós significa o quê? Desconhecimento. Ignorância. Uma pessoa ignorante, não é uma pessoa que está firme. Então veja bem, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também, vós também sereis manifestado com Ele em glória, quer dizer, em destaque. Quando as pessoas conversarem contigo e comigo, eles têm que dizer: pô, você tem um bom ânimo, hein? Que palavra tremenda é essa aí, tá? Melhorou minha vida. Isso aí foi algo que mexeu comigo, na minha mente. Então, por quê? Porque você está com essa glória de Cristo manifestada em nós. Você recebe assim? E nós mostramos que esse é o grande, o quê? Mistério de Deus. Cristo e não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é o mistério é Cristo. Porque Jesus de Nazaré era como todas as pessoas, principalmente ele na época do judaísmo, era um judeu que vivia como todos ali, praticando a lei, porque ele veio com esse propósito, não é disso? Lá em Mateus 5,17, ele não diz: eu vim cumprir o quê? A lei e os profetas. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Então, Jesus veio com um mando, Jesus de Nazaré. E que houve mudança nele quando? Quando Cristo veio e pousou sobre ele. Como forma corpórea de uma pomba, veio e pousou sobre ele. Ali começou o ministério de agora Jesus, o Cristo. Veio toda a revelação de quem ele era. A ordem que estava pré-estabelecida por Deus, naquele véu, em conduzir na terra e levar a igreja ao quê? A uma glória tremenda de Deus. Então, nós temos que ter isso aí bem amparados na nossa mente, porque quando você for falar isso, abençoados, veja bem, você tem que explicar isso corretamente. Porque senão a pessoa passa por você e não trouxe resultado. Não é isso? Nenhum benéfico da graça para ele. Então mostramos que esse é o grande mistério de Deus, e baseado lá em Colossenses 2 e 3, olha aqui: para que o coração deles seja confortado. Paulo fala no versículo 1 de provações, tribulações, perseguições e desempenho dele nesse evangelho. Ele diz: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda o quê? A riqueza da forte convicção do entendimento. Você é convicto dessa graça, abençoado? Você é convicto mesmo? Porque essa é a intenção, que tenham a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem. Então, o conhecimento nos leva a compreender plenamente o mistério de Deus. Porque Deus tem os seus mistérios.
O mistério de Deus. Qual que era o mistério de Deus? Cristo. Tem que compreender quem que é Cristo. E é pela palavra, abençoado. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos. Então, em Cristo está oculto toda a sabedoria. Todo o tesouro, toda a riqueza está em Cristo. Então, quem não conseguir transpor o véu, sair de Jesus de Nazaré, não consegue ver o Cristo. Ele fica vendo Jesus de Nazaré, cumprindo a lei e os profetas. Aí eles querem fazer igualzinho Jesus de Nazaré. Aí não estão vivendo o cristianismo. Está vivendo o quê? O judaísmo. E eles não vão para uma igreja evangélica, eles vão para onde? Sinagogas. Então, todas as placas que tem aí que chama igreja, não é igreja. É o quê? Sinagogas dos judeus, aonde eles vão aprender com Jesus de Nazaré todo o fundamento da lei. E ainda muito mal feito, né? Nem a lei eles fazem direito, sabem pregar direito. Então, veja bem, abençoados, não podem ser chamados de igreja, eles são sinagogas de homens, fazendo valer os 613 mandamentos, que eles tiraram um bocado e ficaram só com 10. Ficou com 603, ficou só, lançou fora os 603, ficaram com 10. Então, nem o judaísmo realmente pregam, mas é sinagoga. Então, Deus tem os mistérios a ser revelado, e esse um dos mistérios que ele tem a revelado é o quê? Cristo, que é o mais importante. E nós, como despenseiros, devemos saber dispensar isso aí bem. Olha para você ver lá em 1 Coríntios 4:1, ele diz: assim, pois, ouça aqui, abençoado, assim, pois, importa. O que é importar? Não é trazer nada de fora, não. Importa, quer dizer, dispõe a uma importância. Importa de importância, de valor. Importa que os homens nos considerem como o quê? Ministros de Cristo. Para você ser um ministro de Cristo, o que tem que acontecer? Cristo tem que estar em nós. Para você falar com a boca de Cristo e não com a boca de religioso, que não vai valer praticamente nada. E despenseiro dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é aquele que toma conta de uma dispensa. Dispensa é onde tem o quê? Alimentos, mantimentos, comida. Então, nós somos despenseiros desses mistérios. Então, nós temos a capacidade de tirar da despensa o mistério e revelar para a igreja. E a igreja glorificar a Deus. E sair da destruição a qual eles estão, por falta de quê? Conhecimento. Então, importa que sejamos homens, generalizado, homens e mulheres, como ministros de Cristo. Vocês têm que falar, você fala coisa diferente, você é um ministro de Cristo. Porque você traz o quê? Revelação, entendimento para as pessoas de quem verdadeiramente elas o quê? São. Nós trazemos a verdadeira identidade para uma pessoa. Assim é, abençoado? Então, Paulo mostra que Cristo se manifestaria. Ele estava visionando, ele estava com uma visão de futuro, ele não estava com a visão de Cristo naquela hora se manifestar. Volta lá em 3. Em Colossenses 3, aí princípio, texto básico. Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então ele está mostrando o quê? Algo que aconteceria no futuro. É o quê? Uma profecia. Paulo estava profetizando.
Quando Cristo, quando ele fala quando, é porque ainda não havia se manifestado, né? Porque senão ele não falava quando, ele falava já manifestou, né? Então Paulo estava trazendo uma palavra para algo que ia acontecer futuro, quando Cristo, porque isso seria o quê? Um processo. Paulo coloca Cristo como um processo, algo que ia ser formado, alguém que ia ser formado em nós, e isso demandava o quê? Instrução, conhecimento, sala de aula, você sentar aqui e me ouvir sem dormir, e sem conversar também, pelo amor de Deus, para de conversar, Zeleni. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui. É? Você veio aqui para isso, se não for, meu irmão, não tem sentido. É? Você veio para prestar atenção e Cristo ser formado na sua mente, para que quando você abrir a boca, saia o quê? Cristo. Saia Cristo, e Cristo é o quê? Poder. Aonde estão escondidos o quê? Todo o quê? O tesouro da sabedoria. Assim é, pessoal? Vamos lá em Gálatas 4,19, Paulo falando sobre isso. Então isso demandava o que? Instrução, doutrina, na mente, conhecimento. Gálatas 4,19 ele diz, meus filhos. Então quem pode receber essa palavra são quem? Os filhos, diga eu sou filho. Só os filhos podem receber isso aqui. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até Cristo ser formado aonde? Em nós. Então, tem um alvo para você e para mim aqui. Cristo ser formado na sua vida. E a vida de Cristo, é o que nós falamos lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, o que ele é? Então, uma vida que foi formado Cristo, ele não é mais a mesma pessoa. Olha aqui, desperta aqui, abençoado. Nós temos muitos olhos sobre nós, não temos? Olhos, ouvidos, tudo sobre nós. O que as pessoas dizem que você é? O que as pessoas dizem que eu sou? Até ser Cristo formado. Cristo está sendo formado em ti? O que as pessoas que estão junto com você está dizendo que você é? Ou se elas te veem ainda da mesma forma que você era há 5 anos, 3 anos, 10 anos, o que aconteceu comigo, com você? Por isso nós falamos, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Prova se estáis o quê? Na fé. A vida do justo é uma vida de fé. O que é vida de fé? De conhecimento e confissão. Não é verdade? Essa é a vida de fé. Até que Cristo seja formado. Então, você sendo nova criação, nova criatura, o que acontece? Você tem que transmitir mudança. Não é que você vai esforçar para mudar. Não, não faça isso, porque nós sabemos que isso aí é carne. É tanto carne quanto é você está fazendo o errado, sem a transformação, sem a mudança. Sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela muda o nosso comportamento, não muda? Muda. Então o que você tem que fazer? Renovar a mente para que haja o quê? O início da transformação, que são o quê? Atitudes que se revela, se expressa por esse corpo. E quem melhor para mostrar se nós estamos mudados ou não? É aqueles que nos cercam no dia a dia. Esses que nos cercam dia a dia, esses que vão dizer se nós mudamos ou não mudamos. Assim é, pessoal? Então, o que as pessoas estão dizendo de nós, que estão ao nosso redor? Começa aí pelos seus parentes, pelo trabalho. O que eles estão dizendo? Houve mudança na sua vida? Na minha vida houve mudança? Se não houve, abençoado, Cristo não está sendo formado. Se ele não está sendo formado, certamente o quê? Não haverá o quê? Transformação. Então, meus filhos, a quem,
de novo, sofre as dores de parto, até ser Cristo formado. Então há o quê? O quê? Formação. E a formação vem pelo quê? Conhecimento. Se não houver conhecimento, abençoado, não vai haver mudança. Se não haver mudança, você vai ser uma vergonha para o Evangelho. Não é verdade? Vamos ser uma vergonha para o Evangelho. Bom, você não muda, essa igreja que você vai, isso não presta não é assim que eles falam? Não é verdade? Pô, você está lá e você continua a mesma coisa? Caramba! Não é verdade? Então, nós precisamos, abençoados, de mudança. E essa mudança vem o quê? Por informação pela palavra de Cristo na minha vida. Assim é e na tua vida. E isso só poderia acontecer na formação de Cristo, quando as suas 14 epístolas, né, as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, fossem, primeiro, canonizadas. Você sabe o que é ser canonizada? É ser o que? Escolhida como as cartas que Deus falaria na igreja. E foram canonizadas. Antes delas serem canonizadas, não é possível se falar na formação de Cristo. Que, no entanto, quando Paulo morreu, o que aconteceu? Acabou-se a pregação daquele evangelho. E durante 2000 anos não foi possível se pregar. Por quê? Porque faltava a canonização deste evangelho, né? E que também se cumprisse o quê? A apostasia. São duas coisas que eram necessárias. A organização dessas 14 epístolas, porque nas 14 epístolas está Cristo. Cristo fala nessas 14 epístolas. Fora delas, Cristo não fala. Então era necessário que desse esse tempo. Canonizou as 14 epístolas, e até quem fez a canonização, deixa eu dizer para você, não entendeu isso aqui não, porque eram religiosos. Agora, igual era a Septuaginta, que organizou os livros da lei. E o cânon veio do Novo Testamento, que eles não entenderam, que a canonização do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais um montão de livros ali, que não, a gente sabe que não é a canonização correta para a divisão da Bíblia. E se nós não tivermos essa Bíblia bem dividida, bem organizada na nossa mente, Cristo não é formado em nós, abençoado. Por quê? Tem que renovar, então você tem que querer. Você quer? Você entende? Você vai receber a transformação. Você não quer? Você não vai receber a transformação. É simplesmente isso. Porque se você e eu não dermos atenção à palavra, ela que muda, ela que é viva e eficaz, ela não vai poder fazer nada de diferente na minha vida e na sua vida. Então, você tem que examinar a si mesmo. Como que está a tua vida? Como que estão os seus pensamentos? Como estão organizados isso dentro da tua mente? Como está? Então, é isso aí que vai dar a natureza cristã em mim e você. Assim é, abençoado? Então, teria que ser a canonização e cumprir-se a apostasia. Né? E a apostasia viria cumprindo esse evangelho, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 8. Ouve aqui, por favor. 2, de 1 ao 4, né? 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 4, ele vem dizendo aqui: irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós o que vos exortamos. Então aqui Paulo fala de uma vinda, e essa vinda traria o que? Uma reunião. O que é uma reunião? Trazendo para a explicação lógica. É onde tem o quê? Pessoas e alguém falando. Não é isso? Então, Paulo está dizendo que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
traria o quê? Uma reunião com ele, e Paulo estava exortando para que isso ficasse firmado na mente. E nós sabemos que a reunião já esteve. Ela se deu, essa reunião. Foi quando Dr. José Luiz recebeu o chamado para esse ministério, não é verdade? E ali ele começou o quê? Reunir a igreja e trazer o quê? Informação. Reunião é informação. Nós vamos reunir para ficar calado? Hã? E reunir sem corpo? O espírito pode se reunir? Não tem como. Hã? Então o que acontece? Essa reunião aconteceu e ali foi discutido várias situações. Primeiro, a nossa verdadeira identidade se manifestou, que nós somos o quê? Abençoados, completos, perfeitos, deuses, não é isso? Curados, sarados, prosperados. Então, nessa reunião discutiu esses assuntos e eles veio à tona sobre nós. Então, essa segunda vinda, ela se manifestou. Ela se manifestou. Mas ele diz: aqui não demoveis da vossa mente, aqui não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época, alguns já tinham esse pensamento com epístola, com ciência, com doutrina, dizendo que aquilo já havia acontecido, até mesmo com Jesus de Nazaré. Não foi dessa forma. Ele viria a segunda vez para uma reunião. Então ele diz no versículo 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, teria que vir a apostasia. O que é apostatar? Afastar-se, deixar a fé. E Paulo já tinha revelado essa fé, que não era minha com Deus, mas era de Deus para nós. Então, ele já tinha trazido isso, e ele diz que ninguém vos engane. O que nós mais vimos aí são espíritos enganadores, levando a pessoas a doutrina, a falas mais estranhas do mundo, abençoado. Atitudes, forma de culto, de expressão ridícula, que não bate na Bíblia. E nós vimos que os nossos irmãos não estão preocupados em consultar para ver se que se prega ali, se é de acordo com o que está escrito. Ninguém está preocupado com isso. Todo mundo está preocupado com o quê? Com bens, com matéria. Você sabe o que eles fizeram na cabeça do povo? Colocou Deus como Aladim e a lâmpada maravilhosa. Que é Deus que vai dar prosperidade, Deus que vai dar cura, Deus que vai dar marido, Deus que vai dar esposa, Deus que vai dar dinheiro, Deus que vai dar filho. Bem aqui na terapia do amor, culto da terapia do amor. Meu irmão, isso é uma maior heresia. E as práticas de lá são feitiçaria pura. São feiticeiras. Não é verdade? Depois, olha, abençoado. Então nós precisamos de ter uma visão clara sobre as coisas de Deus, porque senão, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Então quer dizer, a vinda de Cristo ela só manifestaria depois do quê? De acontecer o que é apostasia, através de uma doutrina. Apostasia é uma doutrina, e nós sabemos quem trouxe essa doutrina da apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? O homem de quê? Pecado. E outra tradução diz, o homem de pecado. O que é o homem de pecado? É aquele que te vê como um pecador.
Ele se sente pecador e põe você como pecador. Então, veja bem, sendo que Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez? Tirou nossos pecados, carregou com os nossos pecados, o sangue dele nos purificou, então não há mais oferta para o pecado. Não há, porque não há mais remissão. Então, onde não há remissão, não existe oferta. Então, acabou. E esse homem de pecado teria que se manifestar e apontar a igreja como pecadora. Veja bem. Aí virou o quê? Uma apostasia. O homem de pecado manifestou, nós vimos a grande rameira, que foi a autora dessa doutrina, de pecado após a morte de Jesus de Nazaré. Ela veio com instruções dos apóstolos de Jesus de Nazaré, que não creram que Jesus tirou o pecado deles lá na cruz. Eles continuaram dizendo que aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo, e a verdade não está nele, sendo que para nós a questão é cruz. Sabemos o que aconteceu na cruz do Calvário, e o que aconteceu na cruz do Calvário foi glorioso demais para nós, abençoado. Nós temos essa visão amadurecida, e vimos que na apostasia de 2000 anos, da morte de Paulo, até a manifestação de Jesus Cristo homem, trazendo uma doutrina, um ensinamento, uma reunião, que ele disse que a vinda dele seria uma reunião. Então ele veio, reuniu conosco e esclareceu detalhadamente tudo o que era para que nós soubéssemos, para viver uma vida glorificando a Ele, uma vida por Ele. Então, nós temos esse entendimento agora. Ele veio sobre nós, e ele diz que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, também se manifestaria, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós vimos isso aí. Nós vimos a grande rameira com o seu papado, ostentando como se fosse o quê? Deus, comandando tudo, dando ordem, interferindo em tudo sobre a terra. Então nós, abençoados, somos agraciados por isso, que nós entendemos essa palavra de Paulo aos Tessalonicenses, porque ele nos exortou, teve uma reunião conosco, Jesus Cristo homem, e nos ensinou e nos capacitou para entender essas coisas. São poucos? São. Serão muitos que vão entender isso? Serão alguns, muitos. Alguns, muitos. Porque a religião já contaminou as mentes de tal maneira, meu amado, que não é brincadeira. Eu tenho discutido umas 2, 3 semanas com um pastor, e ele está chegando no Evangelho. Porque ele está bravo comigo, ele me xinga, ele fala, xinga José Luiz, me xinga. Então, quer dizer, está chegando, abençoado. E não me deixa quieto, sempre ele me cutuca com vara curta, eu vai, palavra dele. Então nós... deixou ele perturbado. O nosso negócio é confundir as mentes. Se você não confundir mente, ele não sai do sistema. Se você confunde aí, ele começa a pesquisar, a pensar, a ouvir, a ler, e ele vai começar a entender mais. Assim é? Então, nós estamos conseguindo mudar a mente dos que infelizmente foram instruídos pelos apostatas, os que apostataram da fé. Aí em Gálatas 2, 7 e 8, vamos aqui. Antecede a esse que você colocou, antecede. Aí, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então nós estamos mostrando a apostasia. Onde está a apostasia aqui, ó. Então Paulo recebe o evangelho da incircuncisão e Pedro recebe o evangelho da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, então veja bem, Pedro foi bem o quê?
conhecedor firme, fez com que isso aí acontecesse. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então nós somos preparados por Paulo para trazer o verdadeiro evangelho, para que a apostasia afaste da mente dos abençoados. Você recebe assim, abençoado? Abapado. Que seria o que? Na edificação, no qual manifestaria o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ajuntando assim a sua igreja, o seu povo. Através do quê? Do evangelho da graça, tá? E na edificação, porque Paulo lançou o quê? O fundamento. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada, como perito arquiteto, lancei o fundamento. E outro edifica, seria um outro, não seria ele. Ele não edificou, Paulo só apontou alguém que edificaria a igreja, baseada no fundamento dele, que são o quê? As suas 14 epístolas. As 14 cartas de Paulo foi trazida para que Jesus pudesse, Jesus Cristo homem, numa pessoa escolhida por ele, como foi de Jesus de Nazaré, trouxesse essa palavra de poder, de transformação sobre nós, a igreja. Então, essa formação seria com as 14 epístolas, pregada por J.H. Paulo foi o modelo da igreja já vivida na terra, uma igreja segundo Cristo. Ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, lá em Gálatas 2:20, vamos aqui para a gente terminar, ele diz, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que era quem? Cristo. Então nossa fé tem que estar em Cristo. Não é em Deus, é em Cristo. Deus estava onde? Em Cristo. Então nossa fé tem que estar em Cristo, porque estando em Cristo, ela está onde? Em Deus, mas por meio correto. Por meio correto, que é o mediador ali, porque senão ela vai ter uma confusão aí. E essa fé em Cristo, ela só existiu por quê? Porque essa fé nasceu no coração de Deus. Ele diz lá em Efésios 2:8, que é fé, que é dom de Deus, que nos foi dado gratuitamente. Assim é, abençoado? Então, por meio dessa fé, nós podemos alavancar agora, tranquilamente, e nesse evangelho, e trazer a restauração nas mentes das pessoas. Então, Paulo foi o modelo, porque Cristo viveu nele, ele teve essa consciência. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E foi só Paulo que teve Cristo em mim. Os outros não tiveram, só ele. Por quê? Porque não era para aquele tempo todos terem, ele era o modelo. Que, no entanto, o que acontece? Na sua morte, todos pararam de pregar e sumiu a igreja. E era necessário para cumprir o quê? A apostasia. Depois da apostasia pronta, aí viria o Senhor e ia ter uma reunião conosco, aonde nos esclareceria o quê? Tudo com respeito a Deus para a nossa vida. E fomos bem esclarecidos, não fomos? Ah, papai, agora de quem deu valor, quem não deu, isso é outra história, né? E ele diz lá em Romanos 2,16, olha aqui que coisa tremenda, que nós já ouvimos e é bom nós retratar, falar novamente sobre isso. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, então Paulo estava profetizando, não é? No dia em que Cristo se manifestaria, aonde um dia, um tempo, e ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade ao meu evangelho. Jesus de Nazaré ouviu o evangelho de Paulo? Não. Então ele jamais poderia mudar corações sem que esse evangelho
tivesse sido canonizado na terra. Primeiro teria que ter o cânon desse evangelho, as 14 epístolas de Paulo, para que Cristo fosse formado. E quando aconteceu? Quando Paulo escreveu todas essas cartas, morreu, cumpriu-se a apostasia, veio Jesus, teve a reunião conosco, esclarecendo o quê? O evangelho de Paulo. Ele veio de conformidade com o evangelho, as suas 14 epístolas. Então, sem Jesus, Cristo homem, não haveria esclarecimento. Veja bem, no Romanos 16, 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu. Então, a confirmação de que nós somos filhos de Deus, que somos abençoados, perfeitos, completos, predestinados, deuses, ela vem pelo quê? Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Teria que ser o evangelho de Paulo. Senão não haveria o quê? Uma confirmação de que verdadeiramente você é. Por que os nossos irmãos crentes andam buscando Deus? Por que eles vêm buscando bênção, buscando cura, buscando prosperidade, buscando esposa, esposo, não é assim? Vivem na petição, são pedintes. Por quê? Porque eles não ouviram ainda o evangelho de Paulo. Não foi confirmado que eles já são uma nova criação. E ele diz mais aqui, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, Jesus teria que vir pregar esse evangelho. Não é verdade? Teria que vir pregar esse evangelho. E ele não veio? Veio. Então, nós agora estamos o quê? Libertos. Porque na pregação, com entendimento, nós encontramos liberdade. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então havia mistérios, e a palavra diz que em Cristo estão todo o tesouro, da riqueza, dos mistérios de Deus estão em Cristo. Quem tem Cristo tem revelação, abençoado. Quem não tem, fica falando abobrinha por aí, levando o povo a receber visita de Deus, receber oração, receber óleo, receber sal, andar em sal grosso, sal, tomar banho de descarrego, olha, receber imposição de mãos, tomar água frutificada, água abençoada lá do templo de Salomão. Olha que coisa, caramba, cada feitiçaria que vontade de você arrancar os cabelos na hora que você vê os caras fazendo isso, e aquele tanto de gente na ignorância lá, aquele tanto de gente na ignorância. Então, abençoado, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Cristo estava guardado e veio e revelou-se no nosso meio. Então, hoje nós temos a revelação, assim somos abençoados, completos, perfeitos, não nos falta nada. Só para nós aí, encerrar, para me completar isso aqui, Romanos 16, 25, olha aqui. Romanos 16, 25, nós falamos nele aí, né? Então é 2 Timóteo 2, 8. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. Aqui é sério. Aí eles vão falar: você vai lembrar de Jesus de Nazaré? Vamos completar o versículo, né? Lembra-te de Jesus Cristo, o quê? Ressuscitado de entre os mortos. Porque foi ele que revelou a Paulo: descendentes de Davi, segundo o meu evangelho. Então, o Jesus que nós conhecemos, segundo o evangelho de Paulo, é quem? O ressuscitado. Não é judeu, mas não é homem judeu, mas você não pode vê-lo mais daquela forma religiosa como eles veem aí Jesus. Porque tem que ser segundo o evangelho, e segundo o evangelho é o ressuscitado, trazendo boas novas à nossa mente e ao nosso coração. Assim é?